Olá. Bom, hoje a gente vai ver aqui no Photoshop é, áreas de trabalho, ok? Como fazer uma área de trabalho personalizada que a gente possa usar sempre. Bom, primeiro essa é a cara do novo Photoshop, né? Que faz aqui essa tela aberta, as últimas coisas, etc. Se a gente gostar da maneira antiga, mais limpa, você clica aqui em cima à esquerda no logo que você vai ter a forma antiga, que era mais limpona, etc. E se você clicar na casinha, você vem para a maneira que é o default hoje em dia, ok? Bom, eu vou ir para a forma antiga aqui. As áreas de trabalho, elas ficam aqui na janela, né, na Windows Workspace. E tem basicamente uns defaults, né? Normalmente vem no Essentials, eu coloquei aqui na fotografia. Se não tiver igualzinha a minha com a de vocês, você clica em fotografia e logo na sequência reset fotografia para a gente ficar com a mesma tela aqui, ok? É, E a ideia é arrumar esse pedaço aqui de uma maneira produtiva para a gente e salvar isso, ok? Bom, a primeira coisa que a gente faz para isso é desmontar tudo que está feito. Então, todas essas janelas que estão aqui, elas são essa janela, essa lista aqui. E o que está ticado aqui, né, é o que está aparecendo. Mas tem alguma coisa que eu não estou vendo e eu quero cor, eu clico aqui, ele vai aparecer ali. Tá? Não interessa se ela está fechada, minimizada, né? A hora que eu chamo, ela vem. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, né? Aqui a gente tem uma coluninha que a gente, se abrir, tá cheio de coisa. E tudo que tem aí, gente, a gente vai desmontar. Pode ir puxando, 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 tá? Tudo que você tiver, você desmonta. É o jeito mais fácil de arrumar, tá? Tem gente que vai ter menos caixinhas, tem gente que vai ter mais caixinhas, não interessa, né? A gente desmonta tudo que der para remontar do jeito que a gente quer. E aí, cada um tem lá a sua maneira de trabalhar, né? Eu vou mostrar aqui uma maneira que eu aprendi, inclusive não foi nem eu que desenvolvi, mas a pessoa que me mostrou, né, mostrou uma coisa que faz muito sentido e eu acabei adotando, né? E por que que eu adotei isso? Produtividade, né? A gente fica com as coisas muito na sequência natural, tá? Então, a primeira das caixinhas, que acho que todo mundo, né, que trabalha um pouquinho com Photoshop sabe que a gente usa o tempo todo, é a caixinha das camadas ou layers, né? O meu Photoshop está em inglês, né? Então, a camada das layers, que já está aqui, ó, né? Se você não tiver, você procura layers aqui, né? Ou se tiver em português, procura no C camadas, né? Ela vai ser é a minha mais importante. Então eu vou levar ela lá para a direita e vou levando até que ela encosta lá, ó, né? E ela ancora lá no finzinho, tá? Logo abaixo dela é legal a gente ter as de ajustes, né? Porque o tempo todo a gente pega as camadas e faz ajustes, né? De cor, de brilho, o tempo todo, né? A gente faz isso. Então você pega os ajustes e leva, porque ele vai se encaixar lá e você pode acertar o tamanho dessas coisas, né? Opa, espera um pouquinho aqui. Ó, se eu empurrar para dentro, ó, aparece o fiozinho azul, né? Se eu soltar, aí ele encaixou, ok? Então, né, a gente vai jogar isso lá no cantinho,
layers, ajustes aqui embaixo, né? Como a layer é uma coisa que, né, vem um monte de camadas, eu normalmente deixo um espacinho maior para ela aqui, né? Eu passando meu cursor aqui entre as duas, ele aparece a flechinha e eu estico, tá? E a outra que eu vou usar é a propriedade, né? A propriedade, ela é diretamente ligada ao ajuste, né? Cada ajuste tem as suas propriedades. Eu já vou mostrar como funciona, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui embaixo, vou procurar o azulzinho e soltar. E as três ficam lá arrumadinhas, tá? Né? E eu posso falar, o ajuste pode ser menorzinho, então deixo espaço para a propriedade, né? Ou deixo tudo lá para o layer e menorzinho ali embaixo, né? Eu vou ajeitar isso do jeito que eu quero. Aí eu vou abrir aqui alguma fotinha só para poder mostrar. Tem uma foto minha aqui por aqui, né? Então abri uma foto aí atrás, né? Só para mostrar as coisas funcionando. Então repara, né? Eu abri uma foto aqui na camada apareceu a minha foto, né? Aí as propriedades dessa foto abriram já ali embaixo, né? Deixa eu deixar fechadinho isso aqui, né? Porque o que eu quero mostrar é o seguinte: legal, eu estou com essa foto, aí eu vou fazer algum ajuste aqui, né? Vamos dizer que eu vou ajustar os níveis. Na hora que eu clico aqui, ele prepara o ajuste de níveis para mim, né? Se a gente, né, se você que está ouvindo o vídeo, eu não falei sobre os ajuste de níveis, né, essas coisas, mesmo assim, entenda, né? É um controle que a gente vai usar, né? E olha como ele fica fácil, né? Eu abri a minha foto, eu pedi algum dos ajustes, a ferramenta que controla o ajuste acendeu aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu posso fazer o ajuste que eu quero automaticamente, né? Então, olha que delícia que ficou essa sequência montada desse jeito, tá? E aí eu posso pedir, sei lá, ajuste de cores, né? Então, coloco aqui e desaturo a minha foto, ela fica lá preto e branco, né? Então, de novo, né? Eu pedi o ajuste, ele apareceu lá em cima e aqui embaixo já apareceu a janela de controle. Então, essas três janelas nessa sequência são muito, muito práticas, ok? É, tem coisas que fazem sentido ficar perto uma das outras, né? Então, por exemplo, junto das layers, é muito comum a gente precisar dos pets ou dos demarcadores, que são uma ferramenta de recorte muito prática, né? No meu caso, ela está aqui, né? Então, eu vou levar ela para cá, mas ela é uma ferramenta que fica lá perto, mas eu não preciso dela aberta o tempo todo, ela vai ser usada de vez em quando. Então, eu vou levar ela dentro e vou lá, ó, do lado da layer. Ela vai virar uma aba aqui, ó, né? Então, eu tenho o layer pertinho dos pets, né? Normalmente, o layer é que vai ficar aberto, mas o pet, que é uma coisa que muitas vezes eu uso, fica ali no vizinho, tá? Então a gente pode fazer isso tanto para cá quanto para essa, enfim, a gente pode organizar do jeito que a gente achar melhor, né? Coisas que a gente não vai usar, porque não é o tipo de trabalho que a gente faz, a gente simplesmente, né, desliga, não usa, etc, né? Um que acho que as pessoas usam o tempo todo é o histórico, né? O histórico das versões. Então, né, lembra, eu, né, deixei a foto em preto e branco, era o último passo. Se eu andar um para trás, né, eu vou voltando os passos, né? Então, isso é muito útil, né? A gente usa para caramba, né? Ah, putz, fiz umas coisas e não era bem isso, então eu volto uns passos e retomo. Então, esse cara daqui vai vir aqui e eu vou colocar ele, ó lá, acendeu um azulzinho agora na lateral. Então, olha que bacana, né?
eu joguei ele aqui desse lado, só que ele começa a ficar gordo, né? Começa a ficar pouco espaço para a imagem. Então, ele está nesse lateral, mas eu posso o quê? Fechar ele aqui, ó. Ele pode virar uma coluninha. Ó, na realidade, até esse aqui pode virar uma coluninha, mas esse eu não deixo coluninha porque eu uso ele o tempo todo. Então ele fica aberto, tá? Então, ó, lá em cima, o que que a gente tem? O histórico. Na hora que eu precisar dele, eu clico aqui, ele abre, eu volto para trás do que eu quero, fecho, né? É uma coisa que eu uso bastante, mas não precisa ficar aberto. Então, essas coisas que têm, vamos dizer, um segundo nível de importância, eu vou jogar elas aqui. As actions, né, que são coisas programadas que eu montei e uso bastante, eu vou levar elas para cá também, né? E olha lá. Coloquei ela logo aqui embaixo, né? O histograma eu não uso muito, o navegador eu não uso muito. Canais é uma coisa que eu uso, tá? E eu gosto dele ali em cima, né? Os layers, os pets e os canais. O info acho que não tanto. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui que eu esqueci. Actions. Pincéis, né? Se eu sou um cara que usa o pincel. Pincel é tão importante que ele até tem um atalho, o F5, né? Então tem gente que põe ele aqui do lado, mas tem gente que simplesmente quer o pincel, aperta o F5, ele já aparece lá, ó, né? Então a pessoa prefere não gastar aqui porque sabe esse atalho e vai direto lá, né? Caracteres, cores é um que eventualmente pode usar, eu vou deixar fora. O histórico, o layer comps, depois eu falo dele. Os pets já falamos, shapes, styles. Eu acho que esse é né, um bom arranjo, pelo menos para iniciar, tá? Uma coisa que vale comentar antes desculpa, de completar aqui. No meu Photoshop, eu tenho uma tela grande, eu deixo essa barra de ferramentas esticada, né? Se ela não tiver aí, gente, ó, Tools, né? Sumiu dali, devolvi lá, né? Se a sua tela não está grande, você pode ir nessas duas flechinhas e ele fica lado a lado. Ele, né, encolhe um pouquinho o tamanho da sua imagem, mas às vezes, para não ficar sumido lá embaixo, vale a pena fazer isso, tá? Bom, uma vez que você ajeitou do jeito que você achou legal, você vem aqui no Windows, né? Na área de trabalho, você pede New Workspace, nova área de trabalho, né? E aí você dá um nome para ela, né? Eu vou chamar de Marcelo, né? Minha área de trabalho 001, pronto, né? E aqui ele fala assim: a sua área de trabalho pode incluir, como é que chama? Os atalhos de teclado, os menus e a barra de tarefas, tá? Eu normalmente, o atalho de teclado, eu não. Eu prefiro deixar um atalho de teclado que seja genérico para todo mundo. Então, se eu tiver alguma coisa específica aqui, eu não quero que ele use, né? Eu prefiro deixar separado. Os menus, o toolbar, todo o resto, eu quero que ele aceite. Então, eu dou um save aqui, né? E está salvo tudo isso que eu fiz, ok? Então, né, olha lá, se eu tiver, agora eu vou trocar aqui para fotógrafo de novo, reset fotógrafo, e pronto, ele está no modo que vem da Adobe de fotografia. Ele acha que deve ser assim, com histograma lá, etc, né? Posso trabalhar aqui, posso mudar, tem um monte de modos, mas se eu quiser, ó, lá em cima agora tem o meu, né? E aí eu clico aqui, ele vai para o meu modo. E se por acaso eu tiver largado coisas, né, mexi, baguncei, fiz uma zona, né? Se eu for para o modo de fotografia, ele foi.
Se eu voltar para o meu modo meu modo Marcelo Shoa, ele vai em como eu deixei, tá? Ele vai com essa bagunça que eu larguei, né? Do jeito que eu larguei meu quarto, ficou. Mas se eu vier no reset, Emil Shoa, aí ele arruma do jeito que eu deixei o dia que eu organizei. Bonitinho, tá? Olha só, ficou aqui, eu não tinha visto esse clone aqui, né? Eu não tinha visto ele aqui no meio da minha foto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar ele aqui, né? E vou no Workspace e vou falar que eu quero um novo Workspace M puxou 002, tá? E agora ali em cima eu vou ter, né, o 001, reset 001, ele aparece esse clone source que eu tinha esquecido dele, né? No 002 ele não tem isso aqui, tá? Opa, mas eu não quero ficar com dois, né? Não tem problema. Você vem aqui no Workspace, né? É, Eu não sei se ele vai deletar o 2 ou um aqui. Deixa eu trocar primeiro para o 1. Deixa eu ver o que acontece, que agora eu não estou lembrando. Delete Workspace. Ah, ele não deixa deletar onde eu estou, no ativo. Então tá. Então vamos voltar para o 2, tá? E eu vou agora deletar um, né? Então, delete workspace, ele deixa eu escolher o que que eu quero deletar, e eu falo que eu quero deletar um. Yes. Tá? Então, a gente organizou a nossa área de trabalho, tá? Isso é bem legal. É, Aqui, deixa eu só ver uma coisa, delete, lock workspace, ele pode até travar, né? Ah, Ele não faz isso de uma maneira óbvia, não vou nem mostrar, mas essa área de trabalho está salva lá nas pastinhas de, do Photoshop, tá? E dá para você pegar a sua área de trabalho salva e carregar ela, né? Se você colocar na mesma pastinha de um outro Photoshop em outro computador. Não é uma coisa, né? Essa é uma coisa que acho que falta para Adobe, porque você poderia ter ali uma linhazinha Load Workspace. Ele não tem esse negocinho, tá? Então você tem que fazer na raça. Mas se você tem um Workspace que você usa muito, né, acha isso aí, deixa numa nuvem, deixa num pendrive, e quando você tiver no outro computador, você pode aproveitar isso aí. Tá bom? Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado.